Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros internautas. Sou o Dr. Tijoy Koch, que é cirurgião cardiotorácico especializado em doenças cardiorrespiratórias. Hoje falaremos também sobre um tema bastante interessante, que é compreensão e prevenção da aterosclerose e colesterol, abordagem formal e suas explicações de como é feito e como é formado a aterosclerose ou endurecimento das artérias. Nessa apresentação abordaremos compreensão e prevenção dos aterosclerose, ou seja, endurecimento das artérias. Exploraremos os principais conceitos e medidas de prevenção dessa doença cardiovascular. A aterosclerose é um processo complexo que envolve a formação de placas de gordura nas artérias, podendo levar a complicações graves, como o infarto do miocárdio. É fundamental compreender suas causas e adotar medidas preventivas para reduzir o risco de desenvolvimento dessa doença. Aqui no esquema embaixo, vemos à esquerda uma artéria normal, com a luz totalmente aberta, e com o passar do tempo, com presença de colesterol, vai depositando placas de gorduras nas suas paredes, chegando a quase obstruir totalmente. Esse seria o desenvolvimento da aterosclerose. A aterosclerose é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura nas paredes das artérias, como anteriormente exemplificado. Essas placas de gordura podem obstruir o fluxo sanguíneo e causar complicações cardiovasculares, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral ou derrame. Portanto, a compreensão dos mecanismos envolvidos na formação das placas é essencial para a prevenção e tratamento adequado. Quais são os fatores de risco para a formação de aterosclerose? Bom, existem diversos fatores de risco que estão associados à formação de placa, incluindo, primeiro, a idade avançada, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, ou seja, colesterol elevado, e obesidade. Esses fatores podem desencadear processos inflamatórios e promover a formação de placas de gordura nas artérias. A identificação e controle desses fatores são fundamentais para a prevenção da aterosclerose. Então, mas resumindo, os fatores principais da aterosclerose são aos níveis elevados de triglicéridos, no caso do diabetes, e do colesterol ruim, LDL, que é o principal fator aterogênico. Dessa forma, os triglicéridos devem manter menor que ou igual a 150 mg, enquanto que o colesterol LDL menor a 100 mg para pacientes normais que sem nenhuma patologia, e aqueles pacientes que tiveram sendo operados do coração, já safenados com stents ou diabético, o nível de LDL tem que ser menor ou igual a 50 mg por decilitro. De que forma a placa é formada? Os malefícios do colesterol LDL aumentado é a deposição inicialmente de placas de gordura nas artérias, né? E posteriormente pode levar a formação de cálcio, que é a aterosclerose. Este processo é um processo, na maioria das vezes, lento e assintomático, e muitas pessoas passam desapercebidos nos pacientes. Então, exemplificando, o LDL é como se fosse esse trabalhador jogando gordura nas artérias, e que o HDL tenta retirar das artérias. Essa seria a fisiopatologia. O diagnóstico é feito através de exames clínicos, como a ampliação dos níveis de colesterol, de triglicéridos, a realização de exames cardiológicos, teste ergométrico, ecocardiograma e angiografia. Além disso, a avaliação do risco cardiovascular global é importante para determinar a necessidade de intervenções preventivas. Portanto, o diagnóstico precoce e a avaliação adequada permitem a adoção de medidas preventivas eficazes. Deve ressaltar também, principalmente aqueles pacientes, mesmo em jovens assintomáticos, se eles apresentarem parentes, pai, mãe, avós, bisavós com passado de infarto ou de AVC, esses pacientes devem ter
passar no cardiologista mais precocemente e avaliar o seu nível sanguíneo de colesterol e de triglicéridos. As medidas preventivas para evitar a aterosclerose é mudar o estilo de vida e controle dos fatores de risco. Isto inclui a prática regular de atividade física, uma alimentação equilibrada com uso de frutas e verduras, cessação do tabagismo. Além disso, o tratamento medicamentoso pode ser necessário para controlar a pressão arterial e os níveis de colesterol e glicemia. A prevenção é fundamental para reduzir a incidência de complicações cardiovasculares. E outra coisa importante a ser ressaltado é que o colesterol, na maioria das vezes, é de caráter hereditário. Por isso, a medicação não pode ser descontinuada sem ordem médica. Conclusão: a aterosclerose é uma doença cardiovascular grave que pode ser prevenida por meio de compreensão dos seus mecanismos e a adoção de medidas preventivas. A identificação e controle dos fatores de risco, aliados a um estilo de vida saudável, são essenciais para reduzir o risco de complicações. A prevenção da aterosclerose é uma responsabilidade de todos e a conscientização sobre essa doença é fundamental para prover a saúde cardiovascular. Ressaltando, portanto, que devemos lembrar que o nível ideal do colesterol LDL para pessoas sem doenças, sem patologia alguma, é em torno de 100 mg por decilitro. E aqueles pacientes que já tiveram infarto ou revascularizados, ou com stent, ou são diabéticos, esse nível de LDL colesterol tem que ser abaixo de 50. Ok? Muito obrigado a todos.